Oi, boa noite. Como vai, Fernanda? Tudo bem? Tudo bom, e o senhor? Tudo bem, estamos próximos à hora, né? 3 minutos, né? Isso mesmo, nós já temos aqui boa parte dos alunos se conectando e vários deles estão aqui no chat dando as boas noites para o senhor. Tem vários dando boa noite. Ah, ótimo. Saúdo a todos. E você me avisa, viu, quando for a hora adequada, porque eu imagino que você vai fazer uma abertura, né? Isso mesmo, vou fazer uma introdução, vou só esperar agora esses 2 minutinhos para a gente completar o horário das 19. E aí, na sequência, eu vou fazer uma introdução, né, para Certo. conectar o que nós fizemos antes com a participação do senhor, dar algumas orientações gerais sobre a dinâmica aqui da nossa sessão e também aí apresentar o senhor, embora acho que todos eles já conheçam, né? E assim a gente passa a palavra ao senhor, daí o senhor fica à vontade para desenvolver com eles uma conversa. E depois também a gente vai coletando as perguntas, eu vou explicar direitinho como é que a gente vai fazer. Só vou esperar o resto do pessoal chegar aqui e assim a gente já começa. Tá bom, olha. Você está muito bem, viu? Parabéns. Tá ótimo. Obrigada. Hoje eu vim É, acompanhada dos até meus, a Mari... até dos meus. Marisa quer ver você. Tá Oi, bem? dona Marisa, a Tá senhora tá muito bem, boa? viu, Fernanda? Viu? Você está aí com os bustos, o que são? Filósofos? Não, não, são os da música clássica. Estou Ah, acompanhada hoje ok. aqui do Mahler, do Beethoven. Ah, bem, é um piano? É um É um piano? piano, é um piano. Ah, tá. Então eu Quem é que vim boa. toca? É Quem é que toca? meu noivo que toca. Eu só toco Ah, campainha. Eu só toco você campainha. fica. Mas eu estou por aqui, então, em boa companhia hoje, com o senhor e com todo esse pessoal aqui atrás. Ótimo. E que bom ver a dona Marisa, eu estava com saudade dela, É, viu? nós estamos aqui confinados juntos, já acho que há mais de 70 e poucos dias. Nós não saímos nenhuma vez, só uma vez, aliás, para tomar a vacina antigripal. Mas mesmo assim, fomos de automóvel, tomamos aqui num drive-thru, nem descemos o carro. Então, praticamente não saímos. Né? Mas é nessa hora o melhor, viu, embaixador? Continuar aí, que a gente precisa do senhor por muitos anos, por favor. Bem, você sabe, nós estamos no grupo de máximo risco, porque é mais de 80 anos, né? E nessa área, de cada 5 é um caso fatal, né? É verdade. É muito alto, né? Maravilha. Bom, acho que a maioria dos alunos já está se conectando. Eu penso que, como já são 19 horas, até para não atrasar muito também o tempo do senhor, eu penso que a gente pode começar e aqueles que chegarem depois, eles podem ir se juntando. A gente sempre deixa o vídeo depois para eles assistirem numa plataforma fechada, né, onde eles Sei. têm acesso. Então, eu vou começar, pode ser? Perfeito, vamos começar. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos que mais uma vez se conectaram aqui conosco. Estou vendo que tem bastante gente já ali no chat. É muito bom encerrar essa nossa primeira turma, né, do nosso curso de negociação e gestão de crises na companhia de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado as nossas aulas anteriores, né, as aulas que foram de fato mais teóricas, mais substantivas em termos de técnicas. E agora a experiência de hoje vai ser uma experiência muito especial, porque assim como nós já discutimos, digamos, o que os livros nos trazem em termos de negociação, vocês terão a oportunidade de ouvir de uma das pessoas mais experientes e mais respeitadas nesse ramo aqui no Brasil e talvez a gente possa dizer no mundo, nesse segmento, né? Eu particularmente sou suspeita em falar, porque além de admirar muito o embaixador Rick Cooper do ponto de vista da sua biografia, de toda a contribuição que ele deu ao Brasil ao longo de tantos anos, eu ainda me sinto pessoalmente muito ligada a ele, eu tenho um carinho, um afeto pessoal mesmo, né, que já deixei claro outras ocasiões aqui. Então, queria começar essa noite fazendo a vocês esse apelo, aproveitem essa próxima hora, 1 hora e meia que vocês terão, porque vocês estão diante, né, de um grande mentor, um mentor que, sem dúvida, pode gerar aí uma divisão na vida de vocês, né? Para mim, a convivência com ele tem sido muito, muito especial e eu gostaria de estender essa oportunidade a todo mundo de vários lugares do Brasil que hoje estão aqui com a gente. Então, queria agradecer, embaixador, pelo tempo do senhor, por dispor, né, numa sexta-noite de 1 hora da vida do senhor para vir aqui compartilhar
Os alunos estão aqui no chat entusiasmados, dizendo que estão honrados. Enfim, eles têm toda a razão. Então, muito obrigada, nós da Global Atitude, todos nós gostaríamos de agradecer muito por essa generosidade. Nós já enviamos para os alunos antecipadamente um material de preparo para essa sessão, então eles inclusive receberam algumas orientações e receberam também uma mini biografia. Eles conhecem bem a história do senhor, sabem de algumas das negociações que o senhor esteve envolvido. Imagino que possam ter perguntas, dúvidas, questões. Então, a minha sugestão para a nossa dinâmica dessa noite é que o senhor, já na sequência, né, tenha a palavra, possa, enfim, falar livremente sobre a sua experiência pessoal de negociação. O senhor fique à vontade para compartilhar histórias, causos, lições, o que o senhor achar que pode ser interessante nessa onda, nessa intenção de trazer a esses alunos uma mentoria mesmo, a voz da experiência. E, enquanto isso, eu peço aos alunos que todas as dúvidas, questões, enfim, que eles queiram apresentar ao senhor, que eles façam pelo chat. Eu vou selecionando todas as perguntas, depois vou juntar em alguns blocos e nós reservamos uns minutos no final para o senhor poder endereçar as questões. Assim a gente não interrompe o raciocínio e todo mundo pode ser acomodado. O senhor concorda com esse formato? Perfeito. De pleno acordo, viu? Maravilha. Bom, eu sei que todos aqui já tiveram acesso ao material, mas correndo o risco, né, de pecar pelo excesso, o embaixador Recupero, como diz o próprio título, né, é embaixador, diplomata de carreira, é um dos diplomatas mais prestigiados do Brasil, ocupou os cargos mais importantes da nossa carreira diplomática, foi embaixador em Washington, por exemplo, nos Estados Unidos, foi secretário-geral da UNCTAD, que é o braço da ONU para Desenvolvimento, subsecretário-geral da ONU, né, na época do Kofi Annan, enfim, também teve uma participação fundamental no governo brasileiro. Ele foi ministro da Fazenda durante a implementação do Plano Real, ministro da Amazônia, né, quando antes de chamar Ministério do Meio Ambiente era esse o nome que o Ministério possuía. Enfim, vocês estão diante de um grande negociador. E aí, já com isso, então, eu passo a palavra ao embaixador Rubens Recupero. Bem, muito obrigado, Fernanda, por essa introdução tão carinhosa, tão generosa. Eu quero saudar a todas e a todos que nos acompanham nessa conversa, né? Eu não diria que isso é uma aula, é mais uma troca de experiências, né? E, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que tenho muita satisfação de participar de um curso de negociação, porque eu estive presente na criação de alguns dos primeiros cursos de negociação em Genebra, dedicados aos países em desenvolvimento, sobretudo para formar quadros capazes de negociar na rodada Uruguai. Entende? Então, eu tive uma certa experiência até como professor de alguns desses cursos, né? Um dos primeiros que se criaram de tipo profissional foi um na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde eu estive várias vezes em anos sucessivos, né? E participei dessa experiência, né? Isso me permite até começar dizendo isso, que negociar é uma arte que se aprende e se aprimora. É claro que há pessoas que têm uma aptidão natural, maior ou menor, para negociar, mas também existem técnicas, existem regras que ajudam muito a pessoa a adquirir uma capacidade cada vez melhor de negociar. Eu devo te dizer até que eu, pessoalmente, não me sinto muito com aptidão de negociador, sabe? Em minha casa, por exemplo, quando a gente viaja e nós vamos para o Marrocos e entramos naqueles bazares da Casbah, da cidade árabe, quem negocia é Marisa, porque eu tenho a tendência, não tenho, às vezes, a paciência. Você sabe que há culturas, como a cultura árabe do Oriente Médio, em que a negociação é um prazer, que faz parte da vida. Se você aceita o preço que te pede, a pessoa fica na maior decepção, porque além de te roubar, porque em geral eles te dão um preço que é 8 ou 10 vezes acima da realidade, né? Eles perdem o prazer de negociar, né? Então, negociar
para eles é um dos grandes prazeres da vida, né? E a gente sabe que a negociação aparece já no Antigo Testamento, na Bíblia, no livro de Gênesis. Há talvez o caso mais impressionante de negociação, que é uma negociação de Abraão com Deus, para tentar salvar Sodoma e Gomorra. E Abraão vai mercadejando com Deus, vai diminuindo aos poucos, e no fim quase que ele ganha. Ele só não ganha porque realmente ele não tinha condições, né? Mas é uma negociação extraordinária, uma negociação de um ser humano com o próprio Criador, né? Dito isto, é claro que negociação é uma atividade que a pessoa aprende desde criança, né? Quando a criança diz aos pais, né, que se ele ganhar uma bola ou uma bicicleta, ele vai se comportar, vai ter boas notas, ele está negociando, né? Ele está negociando um comportamento, né, em que há sempre um toma lá da cá, né? E isso em todas as situações é fácil a gente pensar, são inúmeras as situações da vida em que a gente negocia, sem chegar ao caso específico, né, de comprar um apartamento ou comprar um automóvel, alguma coisa desse tipo. Então, a negociação é inerente, né? Pode-se dizer que todo ser humano precisa saber negociar, né? E, além disso, hoje em dia, com a complexidade da vida moderna, a negociação está se tornando uma qualidade, uma aptidão altamente especializada. Você sabe que já existem profissões de negociadores profissionais, né? Negociadores, por exemplo, de problemas que surgem em famílias sobre herança, né? Negociadores sobre questões de divergência comercial, né? É uma profissão altamente remunerada, porque ela exige técnicas especiais. Quem assistiu aquele filme do Tom Hanks, você se lembra, em que ele negocia a troca de um espião condenado à morte nos Estados Unidos por um espião americano, aquele piloto que tinha sido preso pelos soviéticos, né? Acho que chama Ponte, qualquer coisa assim, né? Não sei se quem assistiu aquele filme há de lembrar que ele é escolhido como negociador porque ele muitas vezes, por exemplo, numa situação de comércio, que é o mais comum, a gente costuma falar muito nas negociações comerciais. Mas pode ocorrer também uma negociação de um documento ambiental, né? De um protocolo ambiental, pode ser uma negociação que essas são delicadíssimas, de desarmamento, né? Desarmamento nuclear, né? Ou negociações no final de um conflito. Há inúmeras possibilidades que são fáceis de imaginar, né? Eu tive uma experiência no início na negociação política, a minha primeira, né? Mas, como eu estava dizendo, uma negociação bilateral normalmente é mais simples que uma negociação com vários lados, né? Um exemplo que eu gostaria até de lembrar a vocês, não é tanto da minha experiência, porque é a negociação mais complexa, mais difícil que o Brasil teve, foi a negociação que o Barão do Rio Branco conduziu com a Bolívia sobre o território do Acre, e que resultou no Tratado de Petrópolis, de 1903. Vocês sabem que o Acre era um território povoado por brasileiros, praticamente de uma maneira exclusiva, né? Mas ele, teoricamente, pertencia à soberania boliviana, na verdade, por um erro brasileiro, num tratado de limites assinado com a Bolívia em 1867. Não se conhecia muito a geografia da região e se havia concedido erroneamente aquele território que dependia inteiramente do Brasil, inclusive para acesso, só era possível o acesso pelo rio Amazonas, né? Então, não tinha cabimento que o Brasil não tivesse ficado com esse território. Mas acabou acontecendo. Houve, como vocês sabem, um levante dos brasileiros,
porque a Bolívia, para poder recolher algum benefício do território, tinha cedido a uma companhia anglo-americana chamada Bolivian Syndicate, né? E também o território era reivindicado pelo Peru. Então, devido a isso, o Barão do Rio Branco tinha esse problema. No começo da negociação, ele precisava simplificar o campo negociador. Então, o que é que ele fez? A primeira coisa foi oferecer uma indenização em dinheiro aos acionistas que haviam colocado investimentos nessa companhia anglo-americana. Na verdade, eles não tinham direito nenhum, porque eram especuladores. Mas o barão, para não ter problemas com os Estados Unidos nem com a Inglaterra, preferiu pagar uma quantia a eles. Eles, então, se retiraram. E aí a negociação ficava com a Bolívia e o Peru. O Peru queria participar. E o barão não aceitou. Ele disse: não, eu vou negociar com a Bolívia e depois eu negociarei com o Peru, como ele de fato fez. Então já é uma tática de negociação, simplificar o campo. Em seguida, a negociação foi complexa, porque a Bolívia não queria, de forma nenhuma, ceder o território em troca de pagamento. Os bolivianos diziam que território era equivalente à honra, que não podia se vender o território. Eles queriam, na verdade, manter, se possível, a soberania, né? E, se não fosse possível a negociação, eles queriam levar a uma arbitragem, porque eles tinham a favor deles o tratado. O interesse do barão era o contrário. Eu estou dizendo isso para mostrar a vocês como, numa negociação, o problema é compor interesses opostos. O interesse do barão, se possível, era comprar o território com dinheiro e não dar nenhum outro território em troca. Enfim, para resumir a história, a negociação foi complexa, mas, no final, o Brasil adquiriu a posse, a propriedade do território, pagando uma quantia, uma indenização, prometendo uma série de benefícios à Bolívia, que o Brasil cumpriu, inclusive construir a estrada de ferro, né? Madeira Mamoré, né? E, além do mais, o Brasil acabou tendo que dar duas pequenas faixas de terra, em Mato Grosso, sobretudo, para o território boliviano. Na verdade, era mais simbólico do que real, mas foi importante porque mostrou o seguinte, mostrou que é preciso sempre, numa negociação, salvar a face do adversário. Embora o Brasil tivesse um diferencial de poder, fosse muito mais poderoso, o Barão do Rio Branco não queria impor pela força um resultado. Então, ele queria dar aos bolivianos alguma coisa em troca da concessão que eles iam fazer. Daí o fato... Pronto, você está me ouvindo? Acho que sim. Estávamos aqui retomando o que o senhor disse anteriormente. Eu estava fazendo um resumo dos tópicos principais. Disse que o senhor fez uma contextualização sobre a importância da negociação e que o senhor estava utilizando esse caso da Bolívia para exemplificar a importância de sempre deixar um espaço de dignidade, né, para o outro negociador. Exato. Você sabe, a negociação do Acre é um caso exemplar. Eu tenho até um trabalho, se vocês depois quiserem, eu mando a você, Fernanda, você pode mandar a todos, porque é um estudo minucioso de como foi essa negociação. Porque, como nós não temos tempo hoje, né, de entrar em detalhes, eu posso mandar para quem quiser depois ler, certo? Mas, olha, eu estava dizendo, não sei se ouviu, que eu mandaria a você um trabalho que eu escrevi sobre o Acre, né? Porque aí as pessoas podem perceber bem esse jogo da negociação, como se faz, né? Agora, voltando ao meu caso pessoal, né? Eu estava dizendo que no Tratado de Cooperação Amazônica, um dos grandes problemas que nós enfrentamos, como eram todos os países da área da Amazônia, que vão desde a Bolívia até as Guianas, né? Nós tínhamos um problema porque 4 desses países
tinham questões de limites abertas entre eles na Amazônia. Um é entre a Venezuela e a ex-Guiana Inglesa, e o outro é entre o Peru e o Equador. Então, foi extremamente complexo, porque esses países quiseram deixar claro, numa cláusula, que nada daquele tratado afetaria os direitos, né, que eles pretendem ter naquela região, né? Então, foi bastante complicado até o final, sabe? Quando estávamos quase concluindo a negociação, foi preciso que o presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que me apoiou muito, ele telefonou pessoalmente ao presidente do Peru e do Equador para conseguir resolver o problema, né? Então, você vê que, às vezes, é preciso mesmo uma intervenção de alto nível, né? Porque nem sempre o negociador tem a autoridade para isso. Agora, fora disso, a grande experiência que eu tive foram, primeiro, no GATT, nas negociações da rodada Uruguai, e depois a negociação mais difícil da minha vida, porque eu vi que houve perguntas aí sobre isso, que foi na Rio 92, na negociação do capítulo 33 da Agenda 21. Mas eu vou começar falando um pouco de Genebra. Quando eu cheguei a Genebra, em 87, como embaixador do Brasil, junto a todos os órgãos da ONU, mas, sobretudo, o meu tempo era concentrado nas negociações da rodada Uruguai do GATT, que eram negociações muito complexas, porque você imagina, tinha 15 grupos negociadores, cada um sobre um tema diferente, cada um de uma complexidade técnica enorme, né? Então, é claro que eu tinha uma equipe muito boa, né? De 10 diplomatas, e eles eram especialistas, né? No tema em que eles estavam. Mas eu era o coordenador geral, né? Eu é que tinha que ir, quando havia as grandes decisões, no GATT antigamente, e hoje continua sendo assim, né? Não são muito transparentes, sabe? Elas eram tomadas no chamado Salão Verde do GATT, o Green Room, que era um grupo de apenas de uns 12 ou 13 países, em que o Brasil também estava, que eram os países que tinham mais influência. Os outros não tinham muita influência, eram meio relutantemente, eram obrigados a seguir o que esse grupo decidia, né? Você sabe que o GATT, desse ponto de vista, era uma entidade que tinha um lado assim até um pouco arrogante, né? Porque quando no Salão Verde nós chegávamos a um acordo sobre um tema muito difícil, combinava-se o cenário e o diretor-geral dizia assim: bem, então estamos de acordo, nós todos fechamos com isso. Então nós vamos convocar a reunião do grupo negociador, né? E você, dizia, por exemplo, você apresenta a solução. Você, outro, secunda. O terceiro aqui dá apoio, né? E aí diz assim, mas se alguém objetar? Bem, se alguém objetar, diz assim, ó, o secretariado ouviu com muita atenção e essa posição será devidamente refletida nas atas da sessão. E passava a ser adiante, né? E, em geral, eram países que não tinham condições de evitar que aquele rolo compressor fosse adiante, né? Então, era muito delicado, né? E quando eu cheguei lá, uma coisa que eu vi, e até eu quero dizer a vocês, porque eu acho isso importantíssimo, é que o Brasil estava numa posição extremamente difícil, porque o Brasil tinha um corpo de negociadores de primeira ordem, inclusive muito jovens, mas respeitadíssimos. Só que nós éramos contra tudo, entende? Não era naquela época que o Brasil era um país muito fechado do ponto de vista de comércio, né? Tinha o anexo C da Cassex, que chamava, né? Que era uma lista de 5.000 produtos cuja importação, teoricamente, estava provisoriamente suspensa. Na verdade, eram proibidos, você não podia importar, né? E tinha, assim, um arsenal enorme de medidas protecionistas. Então, o Brasil estava numa posição complicada, porque uma organização cuja cultura é a negociação, é você avançar, você não pode ficar numa postura de ser contra tudo, né?
Então, logo que eu cheguei lá, eu fiz até um telegrama para o Itamaraty dizendo: o problema do Brasil é que o Brasil sabe que ele não quer, mas não sabe o que ele quer. E aqui é uma organização em que você só pode dizer que não quer alguma coisa quando, ao mesmo tempo, você diga: eu não quero isso, mas eu quero outra coisa. Agora, se você apenas ficar numa postura negativa, de recusar tudo, a tua posição fica inviável, né? Porque todo mundo quer avançar. Então, eu sugeri, nós então adotamos, e isso hoje em dia virou uma coisa adotada por todas as organizações internacionais. Eu sugeri que a gente criasse uma agenda positiva de negociação. Positiva nesse sentido, que nós colocássemos na mesa propostas, porque até então quem colocava propostas eram apenas as nações avançadas, os Estados Unidos, a Comissão Europeia, o Japão, o Canadá. Os países em desenvolvimento não tinham praticamente propostas, compreende? E não tinham propostas, às vezes, não o caso do Brasil, mas no caso dos africanos e outros países menores, porque eles não tinham quadros formados, entende? Porque para você negociar, você tem que ter base, né? Por exemplo, no GATT, como na Organização Mundial de Comércio, você, para apresentar uma proposta, não pode ser uma coisa qualquer. Tem que ter embasamento técnico, né? E tem que ter aquela linguagem adequada, né? A linguagem jurídica, tem que vir justificada por estatísticas, né? Então, a maioria desses países não tinha condições de fazer isso. Então, nós começamos a criar cursos, é nesse sentido que eu lhe disse, para treinar não só negociadores, mas formuladores de posição de negociar. Porque, veja você, é esse ponto que eu quero realçar, entende? Para você ser um bom negociador, você tem que saber exatamente o que é que você quer. E nem sempre isso é claro, entende? Nem sempre isso é claro. Você tem que saber exatamente o que você quer e tem que ter também um certo realismo de saber até onde você pode ir, né? E você tem que também saber que os outros não vão te conceder nada de graça. Você vai ter que dar alguma coisa. Então, por exemplo, eu oferecia sempre aos americanos, na época, o grande problema que nós tínhamos lá é que nós não conseguimos vender suco concentrado de laranja, né? Porque a Flórida não permitia. E, na época, você não podia importar cerveja no Brasil. Então, eu oferecia a eles trocar cerveja por suco de laranja. Eu disse: vocês permitam o suco de laranja, que nós vamos permitir a cerveja americana. Foi antes de comprarem aqui todas as cervejarias, né? Então, são coisas assim, você tem que encontrar coisas equivalentes e tem que ter mais ou menos um peso que corresponda, porque não adianta você pedir 100 e oferecer um, porque o outro vai te rir na cara, compreende? Porque aí é ridículo, né? Tem que ter uma certa base. Então, na negociação, essas coisas vão sendo afinadas. Não adianta você começar uma negociação com uma postura exageradamente radical, pedir demais, porque você vai acabar desmontando, entende? Eu me lembro quando o Brasil negociava a dívida externa, nos anos 70, uma vez nós perguntamos ao escritório de advocacia em Washington, era um escritório americano que nos assessorava, nós dissemos a eles que tinha havido muitas rodadas de negociações, todas fracassadas. E nós perguntamos a eles: vocês nos deem uma opinião franca e honesta. Em que nós estamos errando? Eles no começo não queriam dizer, sabe? Ficavam com medo, assim: não, olha, nós prometemos que não vamos ficar zangados com vocês. Digam o que vocês acham que nós erramos. E eles, no final, disseram, olha, relutantemente, eles disseram: olha, o problema do Brasil é que o Brasil vem negociar a dívida e vem com uma proposta absurda, que pede os céus e as terras e tudo, né? Que está muito além do que é viável, e depois, quando a primeira objeção, ele desmonta, ele
fica inteiramente sem uma posição de recuo, né? E não pode ser assim. Vocês têm que ver com uma posição que não é a sua última posição. É claro que você tem que ter uma margem de manobra, mas também não pode ser um absurdo, né? Porque se você pede um absurdo, o outro já até perde o interesse na negociação. Então, você tem que oferecer uma posição realística e sabendo que você tem uma margem para ir reduzindo. E o grande problema, como você sabe nessas horas, é você saber qual é o bottom line do adversário, que é a expressão que se usa, né? Qual é a última posição que ele pode aceitar, razoavelmente. Porque é claro que se você quiser ganhar na base de uma soma igual a. Você não pode querer, numa negociação, que seja um processo de soma maior do que zero, né? E que só você ganha, que você ganha de 1-0, ou de ganhar de 7-1, né? Como no caso dos alemães conosco, né? Você tem que saber que uma negociação feliz, é o que o Barão do Rio Branco dizia, é uma negociação em que todas as partes saem satisfeitas. Entende? Porque se uma parte sai com a convicção de que ela foi forçada a assinar, o resultado não é duradouro. Cedo ou tarde, você vai ter dor de cabeça, porque vem um novo governo, né, que vai denunciar aquele acordo. Então, tem que ser uma solução que, mais ou menos, todos ganhem. Pode ser que alguns ganhem um pouco mais do que outros, né, como é natural, mas não pode ser um desequilíbrio muito grande. E isso, você sabe, é uma questão de arte, porque não dá para medir, né? Como é que você vai adivinhar qual é a posição final do adversário? Porque o adversário procura esconder, né? Porque ele quer ganhar, né? Ele quer ter um acordo tendo uma margem ainda maior do que a posição final dele, né? Então é difícil, por isso você tem que ir testando, né? Testando pouco a pouco, né? É um jogo, né? É um jogo muito delicado, né? Então, lá no GATT, eu fiz isso durante quase 4 anos, sabe? Em negociações que foram, às vezes, dramáticas. Você sabe que 2 vezes a rodada Uruguai deveria ter sido concluída, uma vez era uma conclusão intermediária em Montreal, e a outra conclusão final deveria ter sido em dezembro de 90, em Bruxelas. E nas 2 vezes houve um fracasso, porque como nós não conseguimos, nós, isto é, Brasil, Argentina e outros países que tinham interesse em agricultura, nós não conseguimos nenhuma concessão significativa em agricultura, nós negamos a nossa aprovação aos avanços em propriedade intelectual, em outras áreas que eram de interesse dos americanos e dos europeus. Então, nas 2 vezes, houve impasse, e foi uma crise muito grave, né? As reuniões atravessaram a noite. Você sabe que em negociações internacionais, às vezes há expedientes curiosos, né? Um deles é atrasar o relógio. Por exemplo, quando a negociação está com prazo definido, porque foi aprovado uma resolução que ela tem que terminar até meia-noite do dia 6 de junho, né? E está chegando perto da meia-noite, e a gente vê que é possível ter um acordo, mas ainda não chegou, aí você pega e atrasa o relógio 2 horas. Em vez de ser meia-noite, passa a ser 10 horas da noite. E aí você continua a negociar até chegar à conclusão. E tem coisas assim que são realmente pessoas que vêm de fora podem achar até que é um teatro, né? Mas é dramático às vezes, né? Uma história que eu vou contar a vocês, eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou vendo, mas não estou ouvindo Tudo ninguém certo. aí. Tudo certo Parou? por aqui. Eu ia contar a vocês uma história que parece ficção, é quase inacreditável, né? Mas que aconteceu. Vocês sabem que quando houve a Guerra das Malvinas,
entre a Argentina e a Inglaterra, houve, é claro, rompimento de relações por causa da guerra, né? E o Brasil, a pedido da Argentina, assumiu a proteção dos interesses argentinos em Londres. E os interesses britânicos em Buenos Aires foram assumidos pela Suíça, né? E eu era, na época, o chefe do Departamento das Américas, durante toda a guerra e nos anos que se seguiram, né? E a guerra foi, você sabe, em 1982, né? Passou-se o tempo e, em 84, o governo da Suíça, que tinha um subsecretário, que era um verdadeiro ministro, o embaixador Brunner, que era um homem muito audacioso, não parecia suíço. Os suíços diziam que porque a mãe dele era grega, por isso é que ele era ousado, né, nas iniciativas. Ele achou que já tinha chegado o momento de fazer um esforço para que a Argentina e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, reatassem as relações diplomáticas diretas, que deixassem de continuar com as relações rompidas, né? Agora, havia um problema, porque a primeira-ministra inglesa era Margaret Thatcher, né? A dama de ferro que tinha mandado a esquadra, né? E os argentinos eram flexíveis, eles queriam negociar, mas por uma questão até de honra, né? Aí tem aquela questão de salvar a face, eles diziam, olha, nós aceitamos uma negociação como se está propondo, porque a negociação que se propôs era começar a normalização por etapas. Primeiro, relações consulares, depois, relações comerciais, e só no fim, as relações políticas, né? E os argentinos disseram, olha, está bem, nós aceitamos, só que nós queremos, no início da negociação, dizer que em algum momento, não é preciso especificar, nós queremos discutir a questão de soberania, porque nós julgamos que as ilhas pertencem à Argentina, estão sendo ocupadas. Realmente algo estrutural da cidade. Acho que não é a nossa conexão e acho que não é o programa também. Acho que é a cidade mesmo. O embaixador, o pessoal está aqui dizendo que deve ser um boicote do pessoal que quer ser o senhor, mas não é, viu? Eu acho que é o James Bond, viu? Porque eu vou falar mal da Inglaterra, entende? Então vocês vão ver. Eu não sei mais como lidar com isso. Já estou constrangida aqui de fazer o senhor voltar aí, voltar. Não tem problema. Tá tudo muito bem. Mas aí aconteceu o seguinte: os argentinos queriam, pelo menos, colocar a questão da soberania. No fundo, era mais uma questão formal, né? E aí foi se negociando e encontrou-se uma fórmula que é interessante até, porque vocês veem, essa fórmula obedecia a um princípio que existe em diplomacia da ambiguidade criativa. Isto é, em certas negociações, você chega a um acordo sobre um texto que significa coisas diferentes para os diferentes parceiros. E você procura não elucidar demais, porque se ficar muito claro, não vai dar certo, né? Então, encontrou-se uma fórmula que era muito engenhosa, sabe? A negociação ia ser em Berna e ela ia se processar toda em inglês. Não ia haver tradução simultânea para o espanhol nem para outra língua nenhuma, né? E haveria um momento em que os argentinos diriam em inglês que eles gostariam, em algum momento, de tratar da questão da soberania. E aí os ingleses responderiam: "We are not prepared to address the issue." Você sabe que, voltando à história, né? Então, havia aí uma ambiguidade, porque os argentinos iam colocar a questão da soberania, os ingleses iam dizer "We are not prepared", e os argentinos iam fingir que tinham entendido, que eles tinham dito simplesmente que não estavam prontos, né? Porque não haveria uma tradução para o espanhol, né?
E eu apenas me enganei, porque a minha memória me falhou. Os argentinos iam falar em espanhol e os ingleses em inglês. E não ia haver tradução, porque se supunha que todos entendiam o inglês e o espanhol. Pois bem, isso tudo estava combinado antes da reunião. A reunião foi em Berna, no Hotel Schweizerhof, um grande hotel de Berna. E eu representei, na verdade, eu representava a Argentina, porque a Argentina estava atrás de mim, a delegação argentina, né? Mas como eles não tinham relações, eu é que estava lá representando a Argentina. E do outro lado tinha o suíço, que representava a Inglaterra, e de repente chegaram, nós já tivemos um jantar, um lauto jantar, porque um dos truques da negociação diplomática é ter sempre um bom jantar com vinhos, né, para tornar as pessoas, como naquele filme, você viu o Festim de Babette, né, aquele filme, né? As pessoas ficam todos com bons sentimentos, né, depois de comerem e beberem, ficam generosos, caridosos, cheios de amor ao próximo, né? Tudo que eles não são na vida normal. Né? Então, teve lá aquele jantar maravilhoso e tudo, né? E aí tirou-se a mesa e virou uma mesa de negociação. Aí tinha que se apresentar os negociadores. Os argentinos se apresentaram, e os ingleses, ao se apresentarem, disseram, fulano de tal, que é o nosso intérprete. Aí criou um frisson, porque havia a combinação de que não ia ter intérprete, entende? Então, mas como intérprete? Não, é porque tem um membro da delegação que não entende espanhol. Aí nós já ficamos com a suspeita. Começou a reunião, né? Eu disse umas palavras, o Brunner e tal. Aí os argentinos tomaram a palavra e disseram, né? Deseamos em algum momento tratar do problema da soberania das islas, não me recordo exatamente, uma coisa assim, né? E aí o inglês disse assim, we are not prepared. E o intérprete, na mesma hora, disse, we don't want, we are not willing, né? Aí o argentino, que até teve teve jogo de cintura, o argentino disse assim, eu não entendi bem, eu não ouvi, acho que a acústica aqui não está muito bem, era uma chance para ele corrigir, mas aí ele repetiu mesmo, o próprio negociador disse, não, we are not willing, we do not wish to address the question of sovereignty. Aí acabou a reunião, né? Porque tudo que estava combinado, nós tivemos ainda 2 sessões, mas que não adiantaram nada, né? E aí nós soubemos. Eu, no dia seguinte, quando se marcou a outra sessão, eu cheguei muito cedo. E eu estava com o suíço, e o suíço estava uma fera. E ele me disse que o que aconteceu é que a Margaret Thatcher, que durante os preparativos da reunião estava distraída, porque tinha aquela famosa greve que teve lá, a greve dos mineiros, né, que durou não sei quanto tempo, né? Como eu estava dizendo, aí a reunião falhou porque a senhora Thatcher ela tinha muita desconfiança dos diplomatas do Foreign Office. E como tinha terminado a greve, ela quis se informar sobre o que estava acontecendo, e quando ela soube, ela disse, não tem conversa. Então, vocês veem, aliás, é uma lição interessante, essa eu contei, não é apenas por ser uma anedota, entende? Apenas também para mostrar o seguinte, a boa-fé é muito importante numa negociação. Os ingleses, evidentemente, não estavam de boa-fé, né? E por isso é importante ter presente que um negociador fraudulento, um negociador cheio de truques, mentiroso, ele pode até ter êxito uma vez ou outra, mas ele depois vai ter uma péssima reputação e, no fim, é como um jogador que rouba no baralho, né? Depois de algum tempo, ninguém mais confia. Então, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, o negociador não deve mentir. O negociador ele deve ser fiel
a posição que ele está disposto, de fato, a sustentar. Porque se fizer o adversário crer que ele está disposto a fazer uma certa concessão, e, na verdade, isso não ocorre, né? Vai haver um momento em que ele vai ser desmascarado, ou antes ou depois, né? E aí cria-se um problema pior, né? Por isso, a pessoa não pode ter aquele desejo de chegar a um acordo de toda maneira que chegue a ser, digamos, dúplice, né? Enganar, dar ao adversário uma impressão falsa de qual é a sua posição. Isso não deve ocorrer. Agora, não quer dizer que você deva ser agressivo, né? Você pode oferecer as coisas com gentileza, desde que o outro não se iluda, né? Eu vou até contar a vocês uma outra anedota, que era do Tratado de Itaipu. Quando o Tratado de Itaipu começou a ser negociado, né? Ainda na época do governo militar, foi na época do presidente Médici, né? O meu chefe, o embaixador João Hermes Pereira de Araújo, era o chefe da delegação brasileira, e ele era um diplomata da velha escola, daqueles que tinham todas as fórmulas tão amáveis que você nunca sabia quando ele estava dizendo não, né? Porque ele sempre era um homem impecável, né, na fórmula de apresentar uma objeção. E os paraguaios eram ou fingiam ser mais rústicos, né? O chefe da delegação deles era um engenheiro que nasceu na Itália, mas se naturalizou paraguaio. Todo mundo nessa história já morreu, menos eu, né? Então, esse engenheiro chamava Enzo de Bernardi. E foi ele que me contou essa história, porque eu não participei dessa negociação. Ele me disse, a primeira vez que estivemos em Itamaraty, né, para negociar, apresentamos uma proposta. E Dom Juan, que era o meu chefe, né, sonrió e disse, muito interessante, nos pareceu uma proposta muito construtiva, vamos a analisar a proposta com muito interesse, com muita boa vontade, e nós retornamos a Paraguai certos que havíamos ganado, e não havíamos compreendido que o que Dom Juan nos estava dizendo é que não acepto nada. É absolutamente uma posição que não serve para nada, que era a fórmula de dizer, não, vamos a estudar com muito interesse, com muita atenção, de uma maneira exaustiva, muito prolija, etc. Então, é isso, compreende? Quer dizer, você tem que também ter o cuidado de não exagerar, né? De que o outro... Aliás, você sabe que nessa negociação de Itaipu, depois, quando houve o grande conflito do Brasil com a Argentina, né? Que era sobre a construção de Itaipu, né? Porque Itaipu, sendo construída, ela criaria problemas para um projeto argentino, rios abaixo, que era na fronteira da Argentina com o Paraguai, que chamava-se... Era um projeto, Corpus Christi. E o problema era o seguinte, dependendo da potência de Itaipu, do número de turbinas, isso diminuiria a possibilidade de geração de energia de Corpus. Então, tinha que se encontrar um equilíbrio entre a cota da represa em Itaipu e o número de máquinas e o que os argentinos queriam ter em Corpus, né? Então, quando a negociação já estava muito adiantada, já tinha chegado ao acordo, a cota 105, e o número de turbinas era 18, o general Geisel, que era o presidente, prestou ouvidos aos técnicos que disseram a ele que dava para instalar mais 2 máquinas, 2 turbinas. Então, nós queríamos aumentar para 20. Aí os paraguaios, os argentinos, que os paraguaios estavam do nosso lado, os argentinos acharam que nós tínhamos desrespeitado o acordo que já tinha chegado
e a negociação fracassou. Foi no fim do governo Geisel. O Azeredo da Silveira se aborreceu muito, porque ele queria encerrar a gestão dele com esse grande êxito, mas o general Geisel foi inamovível, não permitiu. Aí mudou o governo, entrou o general Figueiredo, e o ministro era o ministro Guerreiro, né? Ramiro Saraiva Guerreiro, que era um sábio, sabe, muito mais tranquilo, muito mais negociador no sentido clássico do que o Silveira, porque ele não tinha passionalismo, né? E, mais uma vez, o negociador-chefe foi o meu chefe, o João Hermes. Eu era o segundo do departamento, né? E aí a negociação foi muito difícil, né? O embaixador argentino, em Brasília, era o embaixador Oscar Camillón, que já morreu, uma grande figura, foi ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, era uma grande figura. E ele era um homem muito inteligente. E ele vinha ao Itamaraty, trazia propostas que a Argentina havia feito, e ia falar com o Silveira. E o Silveira era uma figura curiosa, isso ainda antes da mudança do governo. O Silveira era um homem inteligentíssimo, mas ele achava sempre que ele sabia muito mais de qualquer assunto do que o interlocutor, mesmo da vida do interlocutor. Então, ele não deixava o interlocutor falar, só ele que falava, né? O interlocutor queria dizer alguma coisa e ele dizia, não, o interesse da Argentina é fazer isso, fazer isso, mas não, ele não deixava falar. E já o meu chefe era o contrário, o meu chefe não falava nada. Aí o Camillón, ele vinha, e depois de falar com os dois, ele vinha falar comigo. E me dizia, Rubens, ¿qué hago? Yo tengo una propuesta de Buenos Aires. Acá tengo dos interlocutores. Uno que solo habla y no escucha. Y el otro que solo escucha y no habla. Quer dizer, um que só fala e não escuta. E o outro que só escuta e não fala, porque o João não dizia nada, né? Dizia, ele fazia, no máximo fazia uma interjeição, né? Então, você não sabia absolutamente qual era a fórmula que ele aceitava. Aí aconteceu o seguinte, no novo governo, a negociação foi mais normal e acabou se encontrando uma forma. Você sabe que a fórmula é curiosa. Em vez de falar no corpo do tratado, ela faz parte do anexo B. No anexo B tem lá uma nota dizendo que haveria 2 turbinas de reserva. Então, com essa pequena fórmula, se resolveu o problema. Agora, tem um aspecto que é mais curioso, que eu conto a vocês todos, porque é fantástico, né? Vocês sabem que isso ocorreu há 31 anos atrás. O tratado tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai foi assinado em outubro de 1979. Resolveu por completo o problema. Nunca mais houve problema. Agora, o mais curioso é que até hoje o projeto de Corpus nunca saiu do papel. Quer dizer, tudo isso foi inútil. Quer dizer, foi uma negociação terrível, né? Que quase levou, em certos momentos, a um choque entre os dois países por uma usina que nunca seria construída. Então, você vê esses paradoxos, essas ironias, né, da vida, né? Eu agora vou concluir, embora tenha passado um pouco da hora, mas eu vou concluir contando a vocês a história da Rio 92. Porque, como nós fomos interrompidos várias vezes... Claro, fica à vontade, embaixador. Eu Depois a acho gente pode que eu tenho fazer umas direito a uns perguntas. minutos extras, né? Tenho direito. Olha, a negociação da Rio 92 foi a mais penosa, a mais difícil da minha vida, sabe? Eu, hoje, conto essa história e até dou risada, mas eu não gostaria de reviver isso de jeito nenhum, viu? Porque foi um sofrimento enorme. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu vou contar a vocês para contextualizar. Vocês sabem que a Rio 92 acabou sendo a mais importante de todas as conferências da ONU sobre meio ambiente. E nenhuma outra conferência, nem antes, nem depois, se conseguiu avanços tão significativos.
Vocês sabem que já na abertura da conferência foram assinadas as duas maiores convenções que existem até hoje sobre meio ambiente. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática e a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, né? Que até hoje não se conseguiu ir além disso, né? Agora, na negociação, nós tínhamos que aprovar, no Rio de Janeiro, uma agenda muito complexa, que chamava-se Agenda 21, que tinha uma porção de capítulos, né? Floresta, né? Redução de emissões de carbono, ajuda aos países em desenvolvimento, biodiversidade, era um número grande de capítulos, né? Para negociar esse acordo era extremamente complicado, porque aí fazia parte da negociação o conjunto de países da ONU. Você sabe que são 192. Efetivamente tomaram parte na negociação, acho que 186 por aí. Então, você pode imaginar, se é difícil negociar com 3 ou 4, você imagina negociar com 180 e poucos países diferentes, né? Cada um com uma cabeça, com uma agenda própria, querendo colocar alguma coisa ali. Então, o processo preparatório foi muito difícil, porque se procurou, antes da conferência, avançar o máximo, né? Já redigindo, né? Basicamente, os acordos, né? E o presidente do comitê preparatório era um embaixador de Singapura, um dos homens mais extraordinários que eu conheci na minha vida. Ele era de etnia chinesa, Tommy Koh, ele chamava. Era um homem absolutamente fora de série, sabe? Um grande negociador, e ele conseguiu levar as coisas mais ou menos bem. Mas nessas negociações multilaterais, o que acontece é o seguinte, é bom até o pessoal que faz o curso saber. Quando está se negociando um documento, os países costumam colocar o seu acordo pendente de outras questões que eles querem atingir. Então, eles dizem, olha, eu concordo com essa frase, mas eu coloco entre brackets, quer dizer, entre colchetes. Isto é, a minha aprovação é provisória. Eu só vou aprovar mesmo, só vou aceitar retirar os brackets se vocês retirarem os brackets daquela frase tal que está no capítulo tal. Então, a negociação é assim. Entende? Então, com isso, acaba acontecendo que o documento fica quase ilegível. É todo cheio de brackets. Às vezes, você tem uma frase que tem 4 ou 5 formulações diferentes, todas elas entre colchetes, né? Agora, na preparação, conseguiu-se um acordo que cobria quase todo o que a gente ia negociar no Rio de Janeiro, mas com colchetes, né? Agora, havia um capítulo em que não havia nem nome, porque não se tinha conseguido nem nome, que era o capítulo 33 da Agenda 21, que era o capítulo vital, quem que ia dar dinheiro, quem que ia pagar aquilo tudo, né? As necessidades de meio ambiente, que eram orçadas em trilhões, né? E aí não havia acordo possível. No comitê preparatório, 2 presidentes que tinham começado, um canadense, um outro mexicano, tinham sido afastados pelo Tommy Koh, porque não conseguiram. Aí chegou no Rio de Janeiro, nós estávamos numa situação terrível, porque não tinha nem título, como eu falei, do capítulo, quanto mais um texto, né? Ainda que fosse com bracket. Bem, o ministro, que era o Celso Laffer, o presidente era o Collor, né? Fernando Collor de Mello. O Celso Laffer, que é um homem que tem uma personalidade de grande generosidade intelectual, ele mandou chamar todos os grandes embaixadores no exterior para ajudar na negociação. E um deles fui eu. Não que eu seja grande, mas eu estava no posto mais importante, porque eu era embaixador nos Estados Unidos, né?
Então, me chamou a mim, como chamou a outros. E aí, cada um dos diplomatas teve uma função. Em geral, era a função de assessorar, de estar num comitê para ajudar e tal. Mas havia esse problema, o abacaxi do capítulo 33, porque pensava-se que o Japão ia aceitar presidir esse comitê, porque o Japão, na época, foi ainda antes do começo da crise japonesa, né, que começou mais ou menos naquela época. O Japão era um país que era visto como a China é visto hoje, né? Todo mundo achava que o Japão ia se tornar a maior potência econômica do mundo, etc., né? Então, achava-se que o Japão ia oferecer mundos e fundos e ia oferecer alguém para presidir o comitê. Mas, na véspera da reunião, eles abandonaram, disseram que não podiam, inclusive o primeiro-ministro, que era para vir, resolveu não vir. Né? Aí o abacaxi caiu em cima de mim, porque tinha que ser o país anfitrião, e me escalaram, porque ninguém queria, né? Porque aí me escalaram não como assessor, eu ia ser o presidente do comitê. Portanto, a responsabilidade era minha, porque a conferência podia falhar por causa daquilo, né? Porque nós só tínhamos 2 semanas, para conseguir aprovar uma coisa que durante mais de 2 anos não se tinha chegado a um acordo nem sobre o nome. Então, você vê que não era um desafio pequeno. Né? Então, contando a história, né, eu, evidentemente, não conhecia os meandros daquela negociação, porque eu estava em Washington. Né? Aí eu pedi logo que me dessem um assessor da ONU, que, aliás, era um economista fantástico, um americano da OCDE, muito competente, né? Me ajudou muito, e um diplomata do Itamaraty que tinha participado de toda a negociação, que é o Luiz Felipe Macedo Soares Guimarães. Então, com esses dois, eu me amparei, porque eles conheciam bem o tema, né? E nós fomos preparar. Mas aí a coisa começou de uma maneira desastrosa, porque nós fizemos uma reunião com uma presença de 180 países, nós abrimos a discussão, porque não havia texto, né? E eu, então, convidei os países a fazerem propostas, a apresentarem suas ideias, e aí ficou uma coisa terrível. Durou durante 4 horas, via-se que não ia chegar a lugar nenhum, porque cada um dizia o contrário do que o outro tinha dito, né? Olha, chegou um ponto tal que as pessoas estavam ficando desesperadas, né? Mas eu tinha previsto aquilo, sabe? Porque eu já tinha conversado antes, porque eu sabia que ia acontecer isso, né? E eu tinha combinado com um pequeno grupo dos países que têm peso mesmo, né? Que são aqueles que realmente decidem, né? Tanto do lado das economias avançadas como das economias em desenvolvimento, né? Do grupo dos 77, eu tinha combinado com eles o seguinte: olha, essa negociação não vai dar pé. Se nós tivermos 180 e poucas delegações na sala, cada uma com várias pessoas, nós não vamos nunca nem sair do título. Então, nós temos que primeiro reduzir isso. Nós temos que ter um acordo pelo qual os países deleguem a alguns a representação de um grupo. E aí dá certo. Ah, mas isso é difícil, na ONU ninguém delega. Eu disse, não, então vamos fazer a demonstração prática de que aquilo vai virar a Torre de Babel, né? Então é a Torre de Babel. E aí alguém sugere isso. Eu não vou poder sugerir, porque se eu sugerir, vão dizer que eu estou suspeito. Então porque eu tinha aquela prática do GATT, tá vendo? Eu vinha do GATT, né? Eu tinha sido embaixador do GATT. Eu disse, olha, você sugere, você secunda, você dá o apoio, e aí a gente vê. E foi o que deu. Entende? Chegou uma hora, um dos delegados disse assim, Mr. Chairman, o senhor vê que isso não vai dar certo, nós não vamos conseguir sair daqui, nós precisamos ter um grupo menor, vamos apelar a todos que tenham grandeza e que os representantes de cada continente, de cada região, sejam 2 ou 3, para a África, para a Europa, para tal lugar e tal.
E aí o outro secundou, o terceiro, houve uma discussão, no fim, todo mundo concordou. Aí eu disse: olha, vocês concordaram, hein? Então é isso. Nós vamos fazer a negociação com esse grupo, e esse grupo vai falar em nome dos outros, porque de outra forma não dá certo. Ah, todos concordaram, eu bati o martelo. Aí nós fizemos um paper, né? Uma proposta recolhendo todas aquelas sugestões. Nós sabíamos que não ia ser base para a negociação, mas aí deu, começou e tal. No final, estava começando a tomar jeito, mas faltava muitíssimo, né? E estava chegando ao fim, entende? Nós já estávamos na metade da última semana, e no domingo terminava. Então era uma coisa alarmante, porque todos os outros grupos já tinham terminado, né? Aí eu marquei uma reunião, e essa que é a história, né? Para as 11 horas da manhã, desse grupo menor. Aí a reunião começou, não estava chegando a lugar nenhum, né? Porque também falava-se muito, cada um dizia uma coisa. Depois de umas 2 horas, quando era 1 hora da tarde, veio um aviso para mim que o secretariado me pedia a sala, que tinha que ter uma outra reunião. Aí eu consultei e disse: olha, vamos mandar dizer ao secretariado que nós só saímos aqui, vivos ou mortos, com um acordo. Nós não vamos ceder, ninguém sai dessa sala, nem para comer, nem para dormir, para nada, só para ir ao banheiro. Ninguém sai da sala. E nós fizemos isso. Então nós ficamos, né? Então nós fomos sem comer, né? Alguns trouxeram sanduíche, uma coisa. O final dessa história é muito boa, então recomendo que todos permaneçam aí para ouvir o fim da história, que é excelente. É uma história caricata, inclusive, de negociação. E só aproveitando, pessoal, enquanto o embaixador se reconecta, vou. Eu sou o Jequiti que pisca na sua tela, então deixa eu aqui aproveitar para dar o recado. Só retomando, pessoal, a gente vai fazer a edição do vídeo e vai disponibilizar no começo da semana que vem, tá? Para que todos possam ver sem as interrupções, rever, enfim, conseguir garantir aí a compreensão, né, melhor de tudo que está sendo colocado. Como nós havíamos combinado, ele está falando de vários casos de negociação que ele viveu, que ele participou pessoalmente. Ele próprio se dispôs, né, vocês viram, a continuar essa conversa numa aula extra para compensar toda essa situação que foge ao nosso controle. Vamos falar com ele posteriormente para verificar a disponibilidade de data. A gente, claro, que vai avisar vocês, né, disso, fiquem tranquilos. Como vocês podem imaginar, da nossa parte é uma enorme frustração, né? Porque afinal de contas a gente não gostaria de ter essas interrupções, né? Essas interrupções elas realmente são muito ruins, né? E nós sentimos muito por isso. No entanto, vamos firmes e fortes tentando conduzir da melhor maneira, então insistindo aqui para continuar nesse diálogo e como já foi dito, depois inclusive tentar alongar, né, aprofundar essa conversa, sem dúvida. Então, já de antemão, estou agradecendo aqui a vocês pela paciência, né, pela compreensão. E, inclusive, pessoal, eu estava aqui, enquanto estou aguardando o retorno do embaixador, dizendo que, pensando que uma boa forma, talvez, da gente encaminhar aqui seria no retorno dele nós permitirmos o encerramento do raciocínio, né, para que termine esse último caso que ele está narrando a todos, e todas as perguntas que eu fui compilando num documento de Word enquanto vocês estavam aí se manifestando. Nós temos 2 páginas de perguntas, nós temos então a ideia é que ele possa concluir o raciocínio conforme ele retorne, e nessa sessão complementar a ideia é que a gente possa responder as perguntas, né? Então, a minha sugestão é essa, até pelo horário,
Eu imagino que alguns de vocês talvez possam ter se programado para outras coisas depois, e a conexão, como vocês veem, não nos favorece, mas entendo que poderia ser uma boa estratégia. Então, hoje, o embaixador Recupero, assim que retornar, espero que ele consiga reconectar, ele vai encerrar, né, esse último caso. Ele selecionou alguns casos, como vocês puderam notar. Então, o embaixador Recupero iniciou contando a respeito de negociações de caráter mais comercial, passou por negociações de ordem muito política, como a questão das Malvinas, depois falou sobre negociação de fronteiras, quando abordou o caso da Bolívia, e agora, mais recentemente, estava compartilhando uma negociação ambiental, que é essa negociação da Eco 92, né, que ele pessoalmente viveu, e que ele estava descrevendo como a negociação mais difícil da vida dele, né, a negociação mais complexa. Inclusive, tem a ver com isso, o final surpreendente dessa história que ele estava contando. Eu conheço bem a história e sei aonde ela vai levar, o que é bem interessante, mas essa é a minha sugestão. Então, que a gente conclua, né, nossa aula de hoje com o encerramento dessa história, e que vou falar com ele, claro, para verificar essa disponibilidade. Volto a falar com vocês depois, para que a gente esteja alinhado em relação a isso. E na aula extra, na aula complementar, aí eu já compilei as perguntas, a gente repassa esse compilado para que ele possa dedicar toda a sessão às perguntas de vocês. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, nós temos pergunta de vários tipos. Nós temos perguntas relacionadas à questão emocional, como lidar, né, especificamente com essa matéria nas negociações, de gestão, né, dos relacionamentos. Temos perguntas específicas sobre algumas negociações que ele não mencionou aqui, mas que ele viveu. Enfim, existem algumas possibilidades aí de abordagem em relação à experiência do embaixador. De qualquer maneira, eu gostaria de comentar também que, para os mais atentos, vocês podem notar que, ao longo da fala dele, embora ele estivesse narrando casos e contando anedotas, né, da sua própria vivência, ele perpassou diversos dos conceitos que nós trabalhamos aqui ao longo das nossas sessões expositivas. Então, ele falou, por exemplo, sobre bate na isopa, ele falou sobre negociação orientada por relacionamentos, né, de não se colocar a negociação a toda prova, né, os relacionamentos a toda prova. Ele falou sobre estratégias de soma positiva, né, de combate a uma lógica meramente de barganha distributiva. Ele falou sobre comunicação, inclusive sobre o que não fazer em termos de comunicação. Eu vi até que no chat alguém falou sobre comunicação violenta, né, alguma coisa nessa linha, que é tudo que a gente não deve praticar. Então, ele deu exemplos de quando isso foi empregado. Ele, inclusive, contou um pouco sobre os meandros, né, da negociação. Ele comentava sobre, às vezes, se criar uma situação mais amigável, tem a ver com aquela ideia de tirar a negociação de um ambiente tradicional. Então, ele falava sobre jantares, sobre ambientes de maior socialização, como uma maneira mais convidativa de lidar com isso. Ele também falou sobre a importância do autoconhecimento, desse processo de olhar para dentro, né? Até é verdade, alguém ali no chat acabou de mencionar isso, e realmente ele também falou sobre isso. Ele falou sobre a importância de focar no objeto várias vezes. Então, percebam que toda a objetividade da negociação gira em torno daquilo que está sendo negociado, né? Então, se o assunto é tirar os brackets do artigo 33, então a gente vai ficar aqui debatendo os brackets do artigo 33, né? Então, mais um elemento que aparece aí com bastante clareza. Inclusive, falou também sobre a questão do no deal, né? Ele mencionava do no deal, que o próprio Rodrigo trouxe em um dos casos, né? Então, quando ele fala em deixar uma saída digna para o adversário, tem a ver com isso, né? Com sempre criar condições para que, mesmo se não der certo uma eventual negociação, seja possível, de alguma maneira, que esse indivíduo, né, não tenha o seu relacionamento prejudicado. Embaixador, o senhor está nos ouvindo? Estou, agora sim. Eu fiz uma terminar de contar a história e depois a gente pode fazer o seguinte, Fernanda.
para a parte de debate, nós podemos agendar depois, viu? Exato. O senhor agora, enquanto caiu, eu falava com os alunos, eu fiz uma retomada de tudo que o senhor falou, dei uma amarração nos casos e estava comentando com eles dos vários e vários conceitos que nós estudamos em todas as nossas aulas e que o senhor quase praticamente gabaritou aqui nas falas do senhor. O senhor perpassou todos eles. E aí eu dizia para os alunos que talvez uma forma de a gente encaminhar seria justamente essa que o senhor propôs, de nós encerrarmos o raciocínio. Todos estão muito curiosos aqui no chat, querendo que eu conte o fim da história. Eu disse que eu não ia contar, que o senhor... Não, eu vou contar agora, porque falta pouco, viu? A partir de meia-noite, quando as pessoas estavam caindo pelas tabelas, eles começaram a aprovar o que antes não aprovavam, entende? E aí também tem uma coisa que é importante ver com o negociador quando é uma coletividade. Você não pode ser prepotente, não pode tentar bater o martelo se a coisa não está madura. Mas também você não pode cair no outro extremo, porque tem alguns que são presidentes muito fracos e ficam o tempo todo dizendo, não, será que ninguém mais tem objeção? Quase convidando a uma objeção, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? Então, o que eu fiz? A partir de um certo momento, eu fui batendo o martelo e a coisa foi avançando, entende? Parágrafos inteiros. Né? No final, ainda tive problema com duas questões que eram mais complicadas, né? Mas que foram resolvidas com um grupo pequeno, mas quando eram mais ou menos 4 horas da manhã, eu consegui bater o martelo em definitivo. Aí houve uma explosão na sala, entende? Porque as pessoas já não esperavam mais. Foi assim como se fosse uma Copa do Mundo, né? Entende? Aplausos e tudo. E aí eu me dei conta do seguinte, eu tinha tirado o paletó, estava muito quente, e eu estava em manga, eu tinha levantado minhas mangas e tinha ficado com... A tensão era tão grande que eu não percebia, eu estava com a camisa toda ensanguentada, entende? Porque eu nem percebi, mas eram tantas horas, entende? Que até saiu no jornal, a primeira página dos jornais, foi um negócio assim que ficou célebre na história das negociações, porque foi uma negociação com sangue, suor e lágrimas, e, literalmente, né? Todo ensanguentado, assim, nós saímos com aquele papel, né? Sem aquilo, a conferência teria fracassado, entende? Agora, como eu te disse, foi um momento de triunfo, né? Para todos, né? Eu, no meio de todos, agora, eu não, nem se me derem $1 milhão, eu não aceito voltar a essa experiência, entende? É muito penoso. São coisas assim que quase você chega ao limite, né? Ao limite da resistência humana. Não é uma coisa que eu recomendo, não, viu? Mas às vezes não tem outro jeito, né? Ou é isso ou é o fracasso. Então, eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante, e depois a gente combina uma sessão de perguntas e respostas. E eu estou falando sério, eu farei com prazer, porque será só na base de responder a questões. Embaixador, queria agradecer muitíssimo pelo tempo e pela boa vontade do senhor. Eu estava dizendo aqui aos alunos, né? Nós ficamos reféns de tecnologia e coisas que fogem ao nosso controle, e isso nos constrange a todos, né? Então, eu queria dizer que eu sinto muito por ter submetido o senhor a essa situação da tecnologia. Acontece, como eu te disse, talvez eu lamento porque não foi tão bom, né, para as pessoas acompanharem, mas você depois me fala de uma possibilidade, de uma data, e a gente marca e eu terei prazer. Como disseram aí várias vezes, várias pessoas escreveram, só tem que ter cuidado de não sextar, não ser uma sexta-feira. Né? Porque sexta-feira que não dá sorte, né? Eu acho que tem uma questão também, embaixador, pelo horário, e ainda mais numa sexta-feira, pode ser que isso tenha alguma explicação de um fluxo maior de gente conectada. Tem que encontrar alguma coisa. Vamos ver, então. Obrigado por tudo. Olha, o feedback aqui do chat está incrível. Está todo mundo dizendo que quer passar dias com o senhor, para o senhor ficar até meia-noite. Estão dizendo que o senhor é descolado, que eles sextaram em alto nível. E o pessoal pedindo até para o senhor adotá-los, ó. Tem até isso então. aqui.
Então, Então, imagina... isso me dá muita satisfação, porque você sabe que, como você, eu tenho alma de professor, então eu gosto de ter esse contato e que todo mundo fique contente, porque passa uma experiência de vida, né? São coisas que são únicas, né? E mesmo é difícil de escrever isso, de dar essa emoção, né? É Mas, verdade. então, E o senhor, imagina, eu tenho duas, eu fui compilando as perguntas aqui em um arquivo de Word, eu tenho 2 páginas de arquivo de Word de perguntas, então, se o senhor depois realmente a tiver gente essa vê, né, para disposição, vai a ser muito próxima bom. vez. Vamos impedir que eles nos cortem outra vez. Então, até logo, hein? Boa noite. Obrigada, Bom fim de embaixador. semana a todos. Boas manifestações a todos. Em vários Obrigada, embaixador. sentidos. Em Um vários abraço para o sentidos. senhor, muito obrigada. Tá bom. Pessoal, um beijo. Tchau. Pessoal que fica com a Até gente todos. por aqui, queria Tchau. agradecer a participação de todos aqui também pelo chat. Mais uma vez, obrigada pela compreensão. Semana que Obrigado a vem. todos. A Marisa também. Ela ouviu, ela também foi ouvir. Dona Marisa, um abraço para a senhora, boa noite. Você E sabe a que gente nós volta a se estamos falar. casados há 59 anos, né? Então não podemos fazer nada separado, né? O senhor sabe que é por isso que o senhor pode falar em negociação, é a legitimidade de quem vive isso todos os É dias. verdade. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, tudo de bom. Pessoal, para os alunos que ficam aqui com a gente, eu queria mais uma vez, então, retomando, agradecer muito a boa vontade, colaboração de todos, muito obrigada. Apesar das nossas dificuldades técnicas, né, eu espero que vocês tenham aproveitado. O embaixador é realmente uma pessoa absolutamente generosa, muito, muito humilde, como vocês notaram, né? Ele tem mais de 80 anos já, tem quase 85 anos e continua lúcido, com energia. Imaginem vocês, essa hora da noite, né? Já há meses, né, em quarentena, sozinho, enfim, imaginem que ele se dispôs e enfrentou as dificuldades técnicas sozinho, né? Eu agradeço muito pela generosidade de todos e, enfim, vamos agora articular tudo isso, tá bom? Para que a gente possa fazer essa sessão complementar. Eu tomei nota de todas as perguntas que vocês nos encaminharam, são 2 páginas de Word, como eu disse, eu já fui compilando por blocos. Vou conversar com ele ao longo dos próximos dias para nós agendarmos esse melhor encontro, a melhor data. Compartilho com todos vocês também a respeito dessa data. Conto com a presença e com a colaboração de todos. Queria aproveitar, já que estamos nos nossos minutos finais da última aula oficial, né? Ganhamos um bônus, um chorinho, um plus a mais, o que é ótimo. Mas como essa é a aula oficialmente que encerra o curso, em meu nome, em nome do professor Rodrigo, em nome da Global Atitude, do embaixador Recupero, queria agradecer a todos pela companhia, pela parceria, pela compreensão, pela confiança no nosso trabalho. Nós dedicamos muito coração, muita energia nesse curso. É uma imersão, é claro que não dá para falar de tudo, não dá para aprofundar em tudo. A ideia é que vocês pudessem sair melhores do que vocês entraram. E é esse o objetivo do nosso trabalho, né? Vocês são a razão de ser do nosso trabalho, a melhoria das qualificações de vocês, das skills, é o que nos motiva. Então, muito, muito obrigada por tudo isso. Lembrando que nós temos lá no nosso Google Classroom todos os materiais, estão lá todos os vídeos, estão lá os nossos quizzes, os materiais de apoio, os podcasts, os slides. Então, vocês vão poder continuar acessando esse material ainda por um tempo. A própria aula do Recupero, né? Tanto essa quanto a aula extra, a gente vai disponibilizar também para vocês por lá. Nós temos planos que surgiram aqui mesmo, né? Por meio do nosso curso, de estender isso em outros módulos. Se vocês tiverem interesse de pensar juntos conosco sobre isso, eu convido a todos para propor, enfim, tudo isso. E podemos fazer a versão avançada, quem sabe um curso de negociação internacional. Eu teria muito prazer em desenvolver com vocês um curso focado aí em negociação internacional, intercultural. Acho que poderia ser bem bacana. Nós também preparamos, pessoal, um formulário que é o formulário de feedback do nosso curso. Vocês sabem que na vida tudo é uma questão da gente sempre buscar o aprimoramento constante. Então, nós disponibilizaremos esse formulário para todos vocês e gostaria que todos preenchessem esse formulário com o máximo de honestidade. Podem ficar tranquilos, não se preocupem, que a intenção é da mais construtiva, é para que a gente possa melhorar, aprimorar
e oferecer um curso com cada vez mais qualidade, seja para as próximas turmas desse próprio curso, seja para outros cursos que eventualmente a gente queira fazer de avanço, de aprofundamento aqui desse nosso. Eu espero muito poder encontrar todos vocês, então encontrar vocês na aula extra do Embaixador Recupero e também encontrar vocês em outras oportunidades. As minhas redes sociais, elas são públicas, então lá no Instagram eu tô como Fernanda.manhota, né, meu nome, com 2 T's. Vai ser um prazer acompanhar vocês por lá. Eu tenho um canal do YouTube, onde eu também, com um colega, divulgo análises de política internacional, chama-se Em Dupla com Consulta, e o espírito é justamente democratizar conhecimento, levar o saber de relações internacionais para todas as pessoas de uma maneira acessível. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês pela parceria, e aí a gente continua em contato, né? Claro, lá pelo nosso grupo de WhatsApp, pelas redes, e também para agendar essa nossa aula extra. Queria particularmente aqui fazer um agradecimento especial à Tatiana, que é a nossa assessora, gerente aqui do curso, a pessoa que se responsabilizou e foi a responsável por implementar toda a plataforma, por administrar todos os nossos grupos, por cuidar de todos os pormenores de bastidores, né? Às vezes vocês só nos veem aqui diante das câmeras falando do conteúdo, mas se não existissem pessoas como a Tati, sem dúvida o nosso trabalho não faria sentido. Então, para a Tatiana e todos os demais, né, que estiveram envolvidos indiretamente, eu registro aqui o meu agradecimento pessoal de valorização desse trabalho, tá bom? Então é isso, gente. Ó, boa noite para vocês, fiquem bem. Sextamos com Rubens Recupero em grande estilo, nem as conexões da internet nos impediram de estar com o embaixador Rubens Recupero e faturamos uma aula extra, o que é sempre bom. Então é isso, Fernanda Manhota, me sigam nas redes, sigam o Em Dupla com Consulta, acompanhem o calendário de cursos do Instituto Global Atitude, nós temos muitas novidades vindo pela frente e a gente se fala para a próxima aula com o embaixador, a aula extra, tá bom? Um beijão para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Eu tô vendo que tem gente querendo me levar para Goiás, para Fortaleza. Me levem, viu? Me levem, que eu não vejo a hora do Covid acabar, que é para eu poder visitar todos vocês no Brasil, tomar muitos cafés aí com vocês, vai ser muito bom. Adoro. Vou para Minas, podem me escrever. Irei com muito prazer, com muita alegria encontrar vocês. Também não vejo a hora da gente poder transformar isso no encontro presencial. Vi que alguém sugeriu da gente fazer uma imersão de fim de semana num hotel. Quem sabe a gente não pensa nisso assim que o coronavírus nos permitir. É uma excelente ideia. Tá bom, gente? Muito boa noite. Um beijo para vocês e até a próxima.